Segundo Reis, capítulo 5, verso 10. Então, Eliseu mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificado. Até aqui. Senhor, eu quero declarar nossas mentes cativas à tua obediência. Fale aos nossos corações, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós nesta tarde, Senhor, sobre graça, a graça de Deus. Senhor, que possamos estar atentos ao teu recado nesta tarde, Senhor, porque eu creio que será um divisor de água. Pessoas entraram aqui arrebentadas, pessoas entraram aqui angustiadas, sem perspectiva de futuro, vão sair daqui entendendo um pouquinho da graça de Deus. Amém, Jesus. O tema da mensagem: a graça não tem limite. Repita comigo: a graça de Deus não tem limite. Eu quero falar de algumas pessoas que experimentaram a graça de Deus. E graça significa favor imerecido. No grego fala assim, charis, favor imerecido. Pessoas que receberam a graça do Senhor. A Bíblia fala de um homem, um general sírio, e esse homem, Naamã, estava com lepra, estava com os dias contados para morrer, porque a medicina desenganou. E naquele tempo a Síria exercia o domínio sobre muitas nações, sobre Israel também. Mas esse homem, ele ouviu falar dos feitos do Deus de Eliseu. Porque uma garota, uma menina cativa, que trabalhava na sua casa, falou: se o meu Senhor estivesse diante do profeta Eliseu, seria curado da lepra. E aquele homem imediatamente, ele vai até o profeta, e chega na casa do profeta, e ele recebe uma ordem explícita, clara, do discípulo de Eliseu: vá, te lava 7 vezes do Rio Jordão, e a tua lepra sairá, você ficará limpo, purificado. E aquele homem, houve uma resistência, porque ele esperava que o profeta iria até ele, porque ele era uma celebridade, era um homem poderoso, e mandou os discípulos. Então ele se achou que houve pouco caso. Mas a Bíblia fala que um soldado dele, um oficial: escuta, se ele te pedisse algo impossível, você não faria? Sim. Então mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Essa é a ordem do profeta. E a Bíblia fala que quando ele deu o seu 7º mergulho, a sua pele foi purificada. Ele estava curado milagrosamente. Irmãos, Jesus faz menção deste homem, que um romano, ou melhor, um general sírio, um homem fadado à morte, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Em Lucas capítulo 4, verso 27, Jesus fala assim: havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Irmãos, a graça do Senhor alcança até o maior pecador. O povo de Israel odiava, temia esse exército que era o exército poderoso, imbatível, que era o exército da Síria. E Deus coloca diante do profeta um homem que estava fadado à morte, um grande general poderoso. Os deuses a quem ele servia não pôde fazer nada. E ele chega diante do Deus de Israel. E ele recebeu aquela ordem, e ele obedeceu, e recebeu o seu milagre. Agora ele chega diante do profeta Eliseu e oferece uma fortuna muito grande. 85 quilos de ouro, prata,
Muitas vestes seriam aquelas roupas caríssimas. E o profeta Eliseu disse: todos esses presentes pode levar embora para você, porque é de graça, é presente de Deus. Deus te deu o presente, a cura. Ninguém compra um milagre de Deus. E aquele homem diz para o profeta: a partir de agora, eu vou me prostrar diante do Deus vivo, que é o Deus de Israel. Que Ele não é um Deus tribal, mas é um Deus todo-poderoso, que me curou, que restabeleceu a minha saúde. Eu estava fadado à morte, mas o Senhor me restaurou, me deu cura. Irmãos, o Senhor está falando para mim e para você: a graça do Senhor está ao teu alcance nesta tarde. Você não precisa pagar, não precisa se esforçar para receber. Deus tem, é de graça. E a Bíblia fala que havia muitos leprosos em Israel, mas aquele homem chegou até o profeta e obedeceu a ordem, mergulhou no Rio Jordão. Não é que o rio era milagroso, não, mas ele obedeceu a palavra de Deus e recebeu. Então Deus não faz acepção de pessoas. A graça não tem limite. Meu querido, Deus é Pai, e a maior manifestação da graça de Deus, quando Deus enviou seu único filho. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou de tal maneira. Cutuca teu irmão aí. Deus te amou de tal maneira, que deu seu único filho, para que você viva uma vida plena na terra. Teu irmão acreditou no que você declarou para ele? Irmãos, é uma verdade absoluta. Deus tem vida plena para você nesta terra, e muito mais lá na glória. Deus tem algo maravilhoso, já preparou. Então entenda essa verdade: a graça do Senhor é favor imerecido. Aquele homem, pelos religiosos, pelo povo de Israel, merecia morrer. Está sofrendo porque foi um homem maldito, um assassino. Mas Deus é um Deus de misericórdia, que não tem prazer na morte do ímpio, sim que se arrependa e viva. E aquele homem voltou diferente, recebeu a cura e recebeu Deus da cura. Sabe o que significa Eliseu? Significa Deus é salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você pode aplaudir o Senhor? É a graça de Deus que entrou na sua vida e vai salvar todos os teus, e vai tirar o luto da tua casa, e a glória de Deus, o Shekinah de Deus, vai tomar todo o espaço na tua casa. Irmãos, imagina, Isaías capítulo 57, verso 15, fala que Deus é um Deus que está no alto, sublime trono, um Deus transcendente, é um Deus que está acima de tudo. Já pensou, uma galáxia tem quase 100 bilhões de estrelas, existe mais de 100 bilhões de galáxias. Irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, te escolheu antes da fundação do mundo, para um propósito nobre, que você seja geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, há uma batalha no reino espiritual. O reino espiritual rege o mundo físico. E saiba que você está numa esfera agora da glória de Deus, da presença de Deus, porque a Bíblia fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estarei no vosso meio. Você está no território do Senhor. Aqui não tem lugar para demônios te oprimir, porque você está na presença do Senhor. E eu declaro em nome de Jesus que a graça do Senhor trará libertação no teu espírito, alma e corpo.
E você vai entrar nessa esfera da graça, vai viver essa esfera da graça, amados, porque você é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Se você não entregou a sua vida para Jesus, você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu quero esta graça, favor merecido. A Bíblia fala em Efésios 2, verso 8, pela graça eu sou salvo, nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de obras, nem de caridade, mas é a graça de Deus. Você é salvo, é dom de Deus, é presente de Deus. Você estava destinado ao inferno, você estava condenado, mas Jesus morreu lá na cruz, Ele te absolveu, te justificou, está zerado, você é santo agora na presença do Senhor. Você estava destituído da glória de Deus, você entregou sua vida a Jesus, o Senhor te arrancou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor, e hoje você é filho, você tem comunhão com Deus, pode andar conectado com Ele, na presença dEle, assim como esse general sírio, que chegou no primeiro momento achando que o profeta tocaria nele, ele seria curado milagrosamente. Sim, tinha fé, mas a fé tem que submeter à palavra, e ele submeteu a palavra, e ele recebeu o seu milagre. Eu vejo agora outra grande demonstração do amor de Deus, Lucas capítulo 7, verso 12 e 13. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, um filho único de uma mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, comoveu-se de íntima compaixão por ela, e lhe disse: não chores. Jesus, ele está chegando numa cidade de Naim, e de repente há uma multidão grande saindo da cidade de Naim, uma cidade tão pequenininha, indo para o enterro. E Jesus para a sua caminhada e vai ao encontro de uma mulher sofredora, uma mulher que não conhecia Jesus, uma mulher que perdeu o marido, agora perdeu o seu filho, que seria o provedor, e a sua vida estava comprometida. Agora quem seria o provedor? Como é que eu vou trabalhar? Naquele tempo uma mulher não podia trabalhar, e agora? Mas a graça do Senhor foi até ela, e Jesus chega diante daquela mulher e diz: mulher, não chores. Não chores. Hoje o Senhor fala para você: não chores, não fique desesperado, não fique assustado. Satanás pode ter força, mas Deus está no comando, Deus está no controle absoluto. A Bíblia fala: todas as coisas cooperarão para o seu bem. O diabo pode estar batendo palminha, acabou, é o fim. Deus diz: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. E quando Jesus disse para aquela mulher: não chores, não era um homem qualquer, era o Filho do Deus vivo, o Criador do céu e da terra, que disse: não chores. Aquela mulher tinha todo o motivo para chorar, porque acabou a sua esperança, não tinha mais motivo para viver. Mas Jesus entrou em cena, quando o diabo achava que tinha vencido, e Jesus se aproxima diante daquele jovem que estava morto, e Jesus deu a ordem: moço, a ti te digo, levanta. E aquele que estava morto se levantou, porque a voz do Senhor ecoou de uma forma poderosa. A morte não pôde deter, não pôde segurar, porque a voz do Senhor, quando Deus determina, quando Deus ordena, meu querido, não tem inferno que possa impedir a mão de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? E aquele moço que estava morto, Jesus entrega vivo para aquela mulher, e aquele choro daquela mulher se transforma em alegria, em espanto, num louvor, em adoração.
que esse verdadeiramente é o Messias. Eu quero te dar uma boa notícia: Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será para todo sempre. A graça do Senhor é para você ainda nesse final de ano. Não acabou o ano, meu querido, parece que não tem mais jeito, não tem mais esperança. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Deus tem salvação para a tua vida, para o teu emocional. Deus tem salvação para os teus negócios, que aos olhos humanos parece que o diabo mandou o tufão. Jesus diz: não chores, mas crê somente. Não duvides, mas confie que a mão do Senhor está estendida, seus ouvidos estão atentos ao teu gemido, ao teu clamor, à tua dor. A graça do Senhor vem até você, meu querido. Aquela mulher não clamou a Jesus, não conhecia Jesus, mas Jesus foi até ela. Isso significa a graça de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa: puxa, Senhor, eu só vejo outras pessoas sendo abençoadas, pessoas corruptos prosperando. Senhor, eu ralo e não vejo a benevolência de Deus, estou nesse deserto. Mas saiba, se você entender a graça, o teu deserto se transformará em oásis, porque a graça do Senhor te basta. O apóstolo Paulo estava sofrendo, estava com um espinho na carne, talvez uma enfermidade, e ele ora, e o Espírito de Deus fala assim: Paulo, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa no teu sofrimento. Paulo, quando eu disser acabou esse tempo de sofrimento, você vai entender que eu te levanto para que você ande na minha humildade e dê toda a honra, toda a glória ao Senhor. A graça do Senhor te basta, meu querido. Em Jesus você tem amor, você tem identidade, você é filho de Deus. Você tem um propósito nesta terra, não de ser um sofredor, mas de ser uma bênção ambulante. Você tem segurança no Senhor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, a graça do Senhor está comigo. Então, meu querido, você tem tudo. Deus quer que hoje que você olhe para o Senhor e diga: Senhor, eu quero incorporar esta verdade. Eu tenho a graça do Senhor, eu tenho o favor de Deus. Se o teu pai foi austero, se o teu pai te rejeitou, saiba que Deus te escolheu no ventre materno, te escolheu antes da fundação do mundo, meu querido, e hoje o Senhor quer curar essa ferida da rejeição. Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho para que você viva uma vida plena, para que você seja um discípulo do Senhor e bote o diabo para correr e pise em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, porque Deus te deu autoridade espiritual. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. A unção que estava em Jesus está sobre a sua vida. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará coisas maiores. Isso é graça. Deus te deu uma unção sem limite, uma graça que não tem limite. O que é graça? Eu achei interessante uma definição: por mais que você faça para agradar a Deus, por mais que você se esforce para agradar a Deus, não vai fazer Deus te amar mais. Por mais que você peque, não vai fazer Deus te amar menos. Deus te ama. Ponto final. Você é amado do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você é amado do Senhor. Outro personagem que me chamou a atenção quando eu estava meditando sobre a graça, sobre Zaqueu, o republicano. Lucas capítulo 19, verso 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa.
Jesus está caminhando com a multidão e olha para cima da árvore. Havia um homem de pequena estatura, ele é um cobrador de impostos, era repudiado pelos judeus Zaqueu, porque ele trabalhava para os romanos. Então, era algo inadmissível, como um judeu trabalhar para os romanos. Era como se fosse hoje um judeu trabalhar por Hamas, por ISIS, por Hezbollah. Era chocante, repugnante. Mas Jesus olha para o alto, porque recebeu uma ordem do Pai, porque Jesus andava no Espírito e recebia a ordem do Pai, não fazia nada sem o Pai ordenar. E o Pai falou a um homem chamado Zaqueu, e hoje convém você passar o dia na casa dele. E quando ele fala a Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar o dia na sua casa. E Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus, e abriu a sua casa e fez um banquete. E Jesus não estava nem aí, que a multidão começou a questionar, a multidão começou a dizer, se esse fosse profeta, se fosse o Messias, como é que ele entra na casa de um pecador, de um traidor? Mas Jesus não estava nem aí, uma alma vale mais do que o mundo todo. É a graça de Deus que não tem preconceito. Os religiosos têm preconceito, mas Jesus, ele viu um homem necessitado, que se achava imerecedor de encarar Jesus, mas se escondeu em cima de uma árvore. E quando recebeu a ordem de comando, ele desceu, recebeu Jesus na sua casa, e Jesus não deu nenhum sermão. E aquele homem, de repente, se levanta naquela festa e diz, Senhor, hoje eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus se levanta na mesa e diz, hoje chegou salvação nesta casa. Irmãos, acho que o maior obstáculo de um homem que, não só de um homem rico, de uma pessoa também pobre, muitas vezes é o dinheiro. E aquele homem renunciou ao seu Deus, que era Mamon. Ele abriu a porta da sua casa para Jesus e abriu a porta do seu coração. E Jesus disse, esse é também um filho de Abraão, que estava perdido e foi encontrado. Você pode aplaudir? Glória a Deus. Jesus não teve preconceito, Jesus amou aquele homem, mas o amor de Deus constrangeu aquele homem, que ele chegou um momento que ele não aguentou. Eu quero mudança de vida. E Jesus disse, hoje chegou salvação, a sua mente foi mudada, a sua vida foi transformada, porque ele entendeu que Jesus era melhor do que tesouro, era melhor do que dinheiro. Ele entendeu o propósito da sua existência, servir a Deus, não a Roma. E ele, amados, se tornou um discípulo do Senhor. A Bíblia não menciona, mas certamente se tornou um adorador, porque a partir daquele momento, era um homem execrado, um homem odiado pelos judeus, se tornou amigo do povo. Ele deu a metade dos seus bens aos pobres, e restituiu às pessoas que ele defraudou. Irmãos, essa é a graça de Deus que entra na vida de um miserável, de um bandido, de um assassino, e transforma, muda. Hoje eu postei no Facebook um testemunho muito tremendo. Esse jornalista Jorge Pontual, ele entrevistou o filho do fundador do Hamas, um grupo terrorista que mata judeus, cristãos. E este homem pegou uma Bíblia que chegou na mão dele, e ele olhou e ele focou num texto, Mateus 5,44,
abençoai os que te maldizem, abençoai os que te perseguem. Ele ficou chocado, mas como? Que coisa louca, eu aprendi a vida toda que tem que odiar, porque no Alcorão é olho por olho, dente por dente. Como é que fala essa Bíblia dos religiosos, evangélicos, dos cristãos? Ele ficou chocado, mas o Espírito Santo de Deus entrou aquela sementinha, começou a trabalhar no coração daquele homem. Começou o Espírito Santo de Deus a fazer uma grande obra, e ele teve uma experiência com Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, e ele se rendeu. E amados, o nome desse homem, o nome dele é Mossab Hassan, filho do fundador desse grupo terrorista Hamas. Hoje esse homem é um missionário que viaja no mundo todo. Ele prega para os muçulmanos, que ele aprendeu desde criança. O seu pai sempre ensinou a matar os judeus. Ele se preparou e era um homem muito inteligente, que ele programava os homens bombas para matar judeus, e ele foi um responsável pela morte de muitos judeus, mas ele foi transformado pela graça, a graça do Senhor. Um texto que era contraditório de tudo que ele pensava, que tudo que ele pregava, a palavra do Senhor veio ao encontro como uma flecha, e ele se rendeu à graça do Senhor, e hoje ele viaja o mundo todo. E entrevistaram, escuta, seu pai pagou gente poderosa para matar você, você não tem medo? Ele falou assim: eu fui preparado para morrer pela causa a quem eu defendia, que era matar judeus, matar cristãos. Mas agora eu entendi que a minha causa é servir o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Eu vou até o fim, não tenho medo de morrer, porque a minha vida vai servir ao Senhor até as últimas consequências. E amados, e esta vida continua fazendo a obra do Senhor. A graça do Senhor alcançou este homem, que coisa tremenda.